32 graus Fahrenheit, 273 kelvins. Esse sim, eu tenho que colocar com letras maiúsculas, ok? Sempre maiúsculo e nunca escrito em itálico. Então, são convenções que a gente precisa seguir. E sempre há um espaço entre a grandeza numérica e o símbolo da unidade. Então, olha só, aqui, ó, 10 graus Celsius. Então, 10 espaço, o símbolo do grau e aqui o Celsius, ok? Aqui, como a gente escreve, né? É aqui porque tá em letra maiúscula, porque é no início aqui da frase. Aqui, ó, Kelvin não se coloca o grau. E aqui é um gráfico comparando as três escalas, as escalas termométricas, ok? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, olha só, a nossa escala aqui que a gente conhece. Vamos começar por ela, fica mais fácil. 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. É aonde a água passa do estado sólido para o estado líquido. Ela começa, ok? 100 graus Celsius é a temperatura que a água chega ao ponto de ebulição. Ou seja, ela muda de estado aqui. Então, ela passa do estado líquido e vai para o estado de vapor, né? A ebulição é um tipo de vaporização. Na escala Fahrenheit, olha só, comparando com a nossa escala, 32 é o ponto de fusão, ok? Essa escala aqui pode ser negativa? Pode, ela pode chegar a negativo sim, ok? 212 é o ponto de ebulição da água. E aqui na escala Kelvin, 273 é o ponto de fusão, ok? E lembrando que aqui na escala Kelvin, ó, menos 273 seria a temperatura de menor grau de agitação, que é uma temperatura inatingível, ok? Por isso que a gente chama de absoluta, porque a gente fala aqui do 0 para cima, a gente nunca vai conseguir atingir essa temperatura de menos 273, aonde você tem total repouso da matéria, ok? Olha só, esse slide aqui, ele fala o quê? Se eu moro no Brasil e eu vou viajar para um país que tenha a escala Fahrenheit, por exemplo, então eu preciso fazer a conversão para eu entender qual é o grau, a temperatura que está marcando aquele dia, ok? Porque muita gente não tem o costume. Então, existe uma equação que faz essa conversão. Então, a conversão entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin é dada pela equação. Vamos ver como é que foi montada essa equação? Então, ó, essa escala aqui, ela vai de 0 a 100, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, Celsius menos 0, ok? Menos 100, que é o ponto de ebulição, até o ponto de fusão. E eu fiz a mesma coisa com as três escalas. Com isso, eu diminuí aqui, né? Eu igualei as três escalas, simplifiquei e cheguei nessa fórmula aqui. A gente chama de equação reduzida, ok? C aqui na minha escala Celsius, a temperatura na escala Celsius, F na escala Fahrenheit, e Q, a temperatura na escala Kelvin. Então, eu cheguei nessa equação aqui, ok? Aqui no outro slide, tem uma forma mais simplificada ainda de fazer essa conversão. Pegou-se aquela fórmula, ok? E isolou-se o que você queria descobrir. Então, chegamos a essas fórmulas aqui. Então, a conversão de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, ok? Aqui, ó, nessas duas eu posso usar essa equação ou uma mais simplificada ainda. Então, isso aqui é a simplificação daquela equação, ok? Agora, vamos aplicar essa conversão. Olha só, no exemplo 1, ele fala assim, ó, converta 37 graus Celsius, então eu estou falando da escala Celsius, para a escala Kelvin, ok?
Então, como é que eu vou fazer? Se eu chegar ali no outro slide, eu vou ver que Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, eu vou pegar aquela equação e aplicar o valor que eu tenho. Aquela equação foi dada no slide anterior. Então, eu tenho aqui, Kelvin vai ser igual a 37, que é o valor que ele me deu, mais 273. Então, 37 graus para a escala Kelvin é 310 kelvins, não é graus, ok? No exemplo 2 aqui, ele fala ao contrário. Agora, ele quer converter Kelvin em Celsius, ok? É simples, você vai usar a mesma equação, só que você vai substituir na incógnita diferente, né? Então, se você tem o Kelvin e você busca o Celsius, você vai substituir esse valor aqui, né? Kelvin, 220 Kelvin, que vai ser igual a Celsius mais 273. Qual vai ser o valor dessa equação? Olha só, Celsius vai ser igual. Por que deu negativo aqui? Deu negativo aqui pelo seguinte, olha só, eu tenho que isolar essa incógnita, certo? Ela vai ficar desse lado, essa vai passar para o outro lado sendo negativo. Então, Celsius vai ser igual a menos 553. Olha só, pessoal. Agora, olha só, pessoal. Vamos converter agora Kelvin para Fahrenheit e Fahrenheit para Kelvin. No exemplo 1, ele fala assim, converta 300 kelvins para a escala Fahrenheit, aquela escala usada nos países de língua inglesa, lembra? E Kelvin é o que a gente usa no sistema internacional. Então, vamos pegar essa equação que está lá naquele quadrinho, que é uma equação simplificada, tá bom? Não se preocupe com essa equação por enquanto. Essa equação será dada para vocês numa prova. Então, vocês vão ter a tabela das equações, vocês só precisam saber aplicar essas equações, ok? Então, olha só, na escala Fahrenheit, então, eu tenho essa equação aqui. Ele quer converter 300 graus para a escala Fahrenheit. Então, a minha incógnita, o que eu quero descobrir, ok, é o F. Então, a equação, ela tem essa fórmula aqui. Então, eu vou pegar F, né, repetir, e vou substituir aonde tem Kelvin pelo valor de 300. Então, eu vou repetir aqui, 1,8 vezes 300 menos 273 mais 32. Primeiramente, eu resolvo o que está dentro do parêntese, ok? Então, olha só, F, repetir aqui o valor, é bom fazer devagar para não errar. Fiz aqui a subtração, deu 27, e repeti o valor que está do lado de fora, ok? Fahrenheit é igual a 48,6 mais 32. De onde saiu isso aqui? Eu multipliquei esse por esse. Nesse caso aqui, a multiplicação vem primeiro do que a adição, ok? O valor que eu encontrei é 80,6 graus Fahrenheit. Então, 300 graus Kelvin significa esse valor aqui. Lembrando que esse valor aqui não é igual ao nosso, ok? Agora, vamos converter ao contrário. Vamos converter Fahrenheit em Kelvin. Vamos pegar a equação, uma outra equação que está lá, tá bom? Naquela tabelinha que será dada para vocês. E vamos colocar aqui, Kelvin é igual. Vamos substituir. Se ele falou 79, então a gente substitui aqui. Se ele me deu 79 Fahrenheit, eu vou substituir no F. Mais 459,4. Essa barra aqui significa que é dividido, tá bom? Dividido por 1,1 da conta. Kelvin vai ser igual. Soma o que está dentro dos parênteses primeiramente, porque está dentro do parêntese, e depois eu repito tudo que está para lá. Aí eu faço a divisão. 538,4 dividido por 1,8, que vai dar 299,11 kelvins, ok? Então, pessoal, além da gente saber a diferença entre temperatura e calor, nós precisamos saber que existe 3 tipos de calor a serem analisados ainda. Quando eu falo que o calor é a energia térmica em movimento, ok? Eu tenho 3 tipos de calor. É
é o calor específico, o calor sensível e o calor latente. O que vem a ser cada um desses tipos de calor? O calor específico é a propriedade, ele é dado em C minúsculo, tá? Dentro de equações. É a propriedade que cada material tem, ok? Qual é a quantidade de energia necessária para que 1 grama desse material, né, dessa substância, em determinado estado físico, varie 1 grau. Então, por exemplo, o calor específico da água, qual vai ser? É a quantidade de calor que eu preciso para que 1 grama de água varie 1 grau, ok? Então, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de energia que eu vou precisar para aumentar a temperatura. Aqui nós temos uma tabela com alguns calores, né, específicos. Aqui foi dado alguns valores. Aqui eu tenho água, gelo, alumínio. Quanto maior esse calor específico, maior a quantidade de calor que eu vou precisar para que 1 grama dessa substância suba 1 grau, varie 1 grau, ok? Então, o calor específico da água é mais alto do que os outros, ó, do ouro, que o aço, que o vidro, ok? Então, para você aquecer a água, você gasta muito mais energia do que você aquecer o ouro, o aço, ok? O próximo calor a ser analisado é o chamado calor sensível, dado pela letra Q maiúscula. O que vem a ser o calor sensível? O calor sensível é a quantidade de calor necessária para mudar apenas a temperatura do corpo. Não vai mudar o estado físico, ok? Então, o calor sensível é a quantidade de calor que eu preciso para que ele mude a temperatura. A quantidade de calor sensível vai depender de 3 fatores: da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a quantidade de calor para modificar a temperatura. Por exemplo, um copo d'água e uma piscina cheia d'água. Qual dos dois eu vou precisar de mais calor para mudar aquela temperatura? Qual que a temperatura vai mudar mais rápido? Do copo d'água ou da piscina? Então, eu vou precisar de uma maior quantidade de calor para mudar a temperatura daquela piscina. Então, tem mais massa, né, com água. Vai depender do calor específico do material. Cada material se comporta de uma maneira quando aquecido. Por exemplo, se eu tenho um copo cheio de água ou um copo cheio de um material metálico, por exemplo, o calor específico da água, ele é maior. Quanto maior o calor específico, mais calor eu preciso para mudar a temperatura daquele corpo. Então, no copo que tem água,